Vamos à análise com Vasco Rato, professor de Ciência Política e Relações Internacionais, e Tomé Ribeiro Gomes, especialista em Geopolítica e Estratégia. Bom dia. Bom dia. E sejam muito bem-vindos. Vasco Rato, com que intenção convidou Donald Trump, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para este Conselho de Paz para Gaza? Numa versão benigna para tentar fazer avançar o processo no Médio Oriente. Mas o que é muito mais do que isso, creio que, pelo menos da forma como a carta desta organização, esta proposta foi feita, o que se vê ali é uma tentativa de criar tipo umas Nações Unidas alternativas ou uma organização internacional que possa legitimar um conjunto de políticas. O problema, e isto em parte explica a posição de Macron, mas o problema é que, tal como a proposta está formulada, tudo passa por Trump, isto é, Trump preside... Nomeadamente a escolha dos líderes, como estamos a ver. Financiamentos, tudo, tem um veto absoluto, quer dizer, e isso... julgo para países como a China, para países como a Rússia, será obviamente inaceitável. Mas crê que possa Donald Trump estar a pensar também na Ucrânia quando convida o presidente Vladimir Putin, obtendo aqui uma espécie de trunfo para ajudar nas negociações de paz? Sim, manifestamente não veja o interesse da Rússia em participar. Agora, isto faz parte de uma estratégia mais vasta, de um fenómeno mais vasto, que é o esvaziar as organizações internacionais. Isto tem acontecido sistematicamente, não só com a ONU, mas recordo-lhe que há coisa de 2-3 semanas os Estados Unidos saíram de 66 organizações internacionais, incluindo a Organização Mundial de Saúde. Muitas delas da ONU? Faz parte deste processo que estamos a viver, da reestruturação da ordem internacional, e isso passa também por novas organizações. Tomé Ribeiro Gomes, partilha desta visão em relação a este Conselho de Paz, com muitos líderes escolhidos por Donald Trump, Viktor Orbán, Javier Milei, Lukashenko, agora o convite a Vladimir Putin também. É uma estratégia para anular a força que têm outras entidades, outras organizações como as Nações Unidas, e criar um organismo paralelo, um pouco autocrático, como estamos a ver, liderado e administrado unicamente pelo presidente norte-americano? Bom dia. Eu realmente partilho da análise que fez aqui o professor Vasco Rato. O que é isso? O que é criar canais alternativos aos canais estabelecidos do sistema internacional, porque Trump, isto confirma, apesar de ser chocante, confirma realmente esta deriva de Donald Trump de criar, de refazer a ordem internacional. E é chocante porque parecia que Trump estava realmente empenhado em resolver a questão do Médio Oriente, que é o resolver entre aspas, não é? Mas criar ali alguma estabilidade. No entanto, de repente sai esta da cartola deste Board of Peace, do Conselho de Paz, em que ele se transforma noutra coisa. Até se fala, pelos vistos diplomatas americanos estão a falar, em o Board of Peace servir para outras coisas. Servir, por exemplo, para a questão ucraniana, para todas as questões. E haver uma taxa, ou seja, quem quiser ficar no Board of Peace para além de um ano tem de pagar 1.000 milhões de dólares. A quem? A Trump, certo? Aos Estados Unidos. Portanto, esta ideia de centralizar novas instituições nele. Como se fosse uma honra participar deste órgão. Exato. Nem Israel está contente com isto. Israel não está todo satisfeito com alguns dos convites que foram feitos. Exatamente, está convidado, mas não gosta. Por exemplo, a Turquia foi convidada. Isto sempre foi um problema muito grande, o envolvimento da Turquia nas questões de Israel. Um problema muito grande para Israel. Mas Trump mistura as questões todas. Quer dizer, é muito difícil, e é o que nós estamos a ver também com outras questões que devemos discutir, da Groenlândia, etc. É muito difícil negociar com Trump sobre uma questão. Ele puxa sempre outras questões para dentro da discussão, porque isto faz parte de um ethos, de uma maneira de trabalhar dele em que é preciso obedecer-lhe a toda a linha. Se não se obedecer numa questão, ele coloca pressão noutra. Poderia ser um resumo, se a minha questão tivesse sido para analisar um ano de Donald Trump na Casa Branca. Vasco Rato, estamos a olhar também com muita atenção para a questão da Groenlândia. Há aqui mais reuniões por parte dos europeus já marcadas, hoje com nova reunião de emergência, depois na quinta-feira haverá Conselho Europeu. Tenta a União Europeia, no fundo, criar uma resposta estruturada
robusta, maioritária, de preferência, o suficiente para esta ameaça de tarifas de Donald Trump? E qual pode ser ela, ou qual deve ser ela? Na sua ótica. Se eu soubesse. Mas há aqui vários mecanismos que já se falaram, que estão aqui em causa. São maus? São maus porque, vamos lá ver, o problema fundamental é que a Europa tem pouco leverage em relação aos Estados Unidos, tem pouco poder negocial, dir-se-á, mas a Europa é uma economia forte, tem alguns instrumentos económicos, este instrumento anticoercivo, etc. Nunca usado. Chamam-lhe a bomba atómica. Sim, mas o problema é que a bomba atómica é relativamente... Bom, nos seus estragos apanha toda a gente, em princípio, neste caso, porque a Europa pode seguramente recorrer a um conjunto de medidas, retrair investimentos, uma série de coisas. Mas isso depois terá um efeito bastante negativo na Europa, numa altura em que a Alemanha, sobretudo a Alemanha, está com problemas económicos de crescimento muito sérios. Por outro lado, quer dizer, nós falamos muito da dependência que a Alemanha tinha em relação à energia russa há 4 anos atrás. Bom, essa dependência é hoje em relação ao gás americano e, portanto, em última análise, quer dizer, não há muito a fazer. A realidade da coisa é que os europeus podem dizer isto é injusto, isto é contra o direito, isto viola a soberania, etc, etc, etc. Tudo verdade, em princípio. Mas vai acabar por acontecer o domínio dos Estados Unidos em relação à Groenlândia? É isso? Sim. Se Trump quiser, é isso que vai acontecer. Mesmo que houvesse uma resposta robusta mas não haverá, como a que porque... se está a falar, deste mecanismo, 93 mil milhões de euros em tarifas, acionamento de outras sanções a empresas norte-americanas, isso não seria suficiente para travar a intenção de Trump? Não, porque depois os Estados Unidos irá retaliar. Quer dizer, se houver medidas europeias... E avançaria com uma ação militar? Não, avançaria também com sanções, com aumento brutal de tarifas sobre, aliás, Trump já equacionou a eventualidade de uma tarifa de 200% no champanhe francês. Coisas desta natureza, portanto, não se pode aqui pensar que, bom, a Europa agora impõe um conjunto de medidas económicas e os Estados Unidos ficam calados, sentados. Tomé Ribeiro Gomes, vamos entrar nesta, mais uma vez, em guerra comercial, que há uns meses foi possível travá-la, colocar uma espécie de ponto final, e agora? É muito grave porque isto põe a credibilidade dos Estados Unidos completamente em xeque. Quem é que acredita depois em garantias de segurança para a Rússia? Quem é que acredita num acordo comercial que faça com os Estados Unidos? Quando uma questão que não tem nada a ver, como a Groenlândia, depois são novamente mobilizadas estas questões das tarifas alfandegárias. E, portanto, nós estamos... É a maior crise da NATO, acho que não há dúvida nenhuma que é a maior crise da NATO desde a criação da NATO, depois da Segunda Guerra, em 49. O resto tudo começa por causa das tropas enviadas por estes 8 países para Exatamente, que em princípio era estar a fazer o que Trump estava a pedir, ou seja, estarmos a preocupar com... A NATO está-se a preocupar com a segurança da Groenlândia em face da Rússia e da China, embora a China não seja um problema direto para já. Mas tudo o que se faz para apaziguar Trump parece não resultar. Esta velha questão do appeasement, não é? Não estamos aqui a falar de um ditador que esteja a anexar ainda, não é? Territórios, mas no fundo estamos a tentar apaziguar Trump e o apetite dele vai sempre crescendo e então depois do que aconteceu da Venezuela, que teve muito sucesso, não necessariamente a nível político, mas pelo menos a nível de sensação criada, Trump parece estar, e a nível militar foi muito bem sucedido, portanto parece estar com apetite para novas grandes rasgos possa fazer aqui. Agora, a Europa tem algumas manivelas que pode puxar, todas vão magoar a Europa. Isto tem de ser na base de... Ou seja, não Trump... há nenhum mecanismo que se acione que não tenha um certo efeito ricochete não para há o território nenhum... europeu, para os cidadãos Sim, europeus. vamos sempre sofrer aqui, julgo eu. Uma coisa, por exemplo, que se pode fazer é os Estados Unidos, todo o mundo, dependem de instrumentos de litografia, fotolitografia avançada para fazer semicondutores, chips avançados, que só são fabricados basicamente por uma empresa que é neerlandesa, dos Países Baixos, a ASML. Agora, nós não estamos habituados a ter esse tipo de relação entre o público e o privado, dizer a uma empresa agora deixas de exportar para os Estados Unidos. No entanto, é algo que se pode ameaçar. Trump também faz isto, ameaça coisas que nunca vai fazer. Se calhar a Europa, mas aqui precisa de alguma união, não pode haver depois gente a dizer, líderes a dizer o contrário, mas pode colocar... Isso será difícil nestas Exatamente, é um problema muito grande. Aliás, o Reino Unido não faz parte da União Europeia, mas está neste barco connosco,
tem sido bastante mais apaziguador nos últimos dias, embora também tenha sido duro com Trump. A questão da energia também, o gás natural liquefeito, mais de metade do gás natural liquefeito americano vem para a Europa, também é algo que se pode tentar ameaçar. Mas é assim com tudo, quer dizer, nós vamos ter de sofrer. Ou sofremos porque realmente Trump leva a sua avante. Mas isso é um bom exemplo, quer dizer, sim, pode com certeza dizer-se à América não queremos o vosso gás, mas depois a questão é onde é que se vai buscá-lo. Sim. Porque a Europa, a indústria europeia, sobretudo a indústria alemã, não funciona sem gás. É verdade. Portanto, quer dizer, E a isto Rússia também já não é uma opção. Por enquanto, não, Por enquanto, sim. mas parte Portanto, da razão... haveria dificuldades. Não, mas era esse o meu ponto. parte da razão que a Alemanha e a França advogam agora a iniciar conversações com a Rússia terá que ver com esse dado. Agora, eu não concordo com uma coisa também, que é a seguinte. Estas coisas que Trump está a fazer não são loucas. Quer dizer, há uma consistência, há uma metodologia nisto. E a questão da Groenlândia, Trump disse-o agora, hoje ou ontem, que não basta que a NATO esteja presente. Não, quer dizer, é o próprio Trump que também não tem confiança nos aliados. E, portanto, não basta que haja um compromisso por parte da NATO para defender a Groenlândia, e invocou um caso muito interessante, foi o caso das Ilhas Faroe, que importantes do ponto de vista militar, que a Grã-Bretanha devolveu o ano passado às Maurícias. E, portanto, na prática, o que Trump está a dizer é: este território é importante, eu não confio em vós. Portanto, não é um problema da NATO já não ser credível. A NATO deixou de ser credível. E deixou de ser credível para os europeus, não é? O compromisso americano deixou de ser credível para os europeus, mas também os europeus deixaram, se é que alguma vez foram credíveis para os Estados Unidos. Portanto, nesse sentido, quer dizer, o que está a acontecer é lógico. Não quer dizer que eu concordo ou deixo de concordar. Sim, mas percebe o fundamento da segurança, é esse o ponto. Sim. Também percebe, Tomé Ribeiro? Não, porque os Estados Unidos têm acesso à Groenlândia, quer dizer, tem aquele acordo de 51. Charos. Está bem, mas a Groenlândia não é uma possessão britânica no Índico, não é? É algo haver uma muito, forma mais diplomática diferente. de chegar lá. Então, os americanos não só têm acesso à Groenlândia porque a Dinamarca lhes dá o acesso, mas a Groenlândia também não coloca nenhum entrave aos Estados Unidos colocarem mais tropas, mais bases, com mais funções militares na Groenlândia. Não é uma questão, aliás, pelo contrário, é um convite. Acho que tanto a Dinamarca como a Groenlândia gostariam que isso acontecesse. Agora, os Estados Unidos não confiam na Europa, nem a Europa confia nos Estados Unidos, certo? É isso que nós estamos aqui a falar. Eu julgo que a resposta europeia, que me parece mais interessante e que acho que está a acontecer, é, por um lado, tentar responder às questões de segurança, manter o convite aberto para os Estados Unidos agirem na Groenlândia, também a nível comercial, embora seja muito difícil a questão da produção de minérios, porque só há 2 minas na Groenlândia, há todos os problemas de infraestruturas, de dificuldade de colocar infraestruturas lá, há o problema ambiental, que também os groenlandeses são sensíveis a isso, mas também há a abertura para os Estados Unidos investirem mais na Groenlândia, irem buscar as terras raras, outros minerais críticos, e, por outro lado, ser duro e puxar este tipo de manivelas, de pontos de estrangulamento da economia americana que nós também temos, como, por exemplo, as tecnológicas.